34, já aceitei. Oi, Verônica, tudo bem? Tudo bem. Você está me ouvindo? Baixo, está Agora eu estou te vendo. alto. Não, só a câmera que você poderia virar assim, que ela está na horizontal. Só virar ela na vertical. Isso, agora sim. Estou Ficou conseguindo melhor te ver. assim? Tá ótimo. Tá. Estou tentando aqui arrumar, porque o microfone, o fone de ouvido é embaixo. Eu vou ficar segurando. Cadê o Tá bom. pessoal? Então, eu estou tentando conectar também o Marcelo, os dois Marcelos, né? Os Marcelos. É, Boa noite, Verônica. É um prazer falar com você. Tá? Boa noite a todos todo mundo que está assistindo. Opa, entrou o Marcelo. Marcelo Marcelo, Brambila. isso. Agora deixa eu tentar conectar o outro. Tá bom, Marcelo? Boa noite, tudo bem? Tudo bem, e você? Tudo bom. Tá legal. Estava aqui aguardando ansioso para conversar com vocês. Eu também, né? Conhecer os poetas, os escritores. A Verônica, essa simpatia aí, mas ela não fala nada. Pois eu estava com um probleminha técnico, mas já foi resolvido. Normal. Só falta conectar um. Bem, Está então faltando vamos outro Marcelo, dar né? início à nossa live. Vou pedir para vocês se apresentarem para a plateia, o público, enquanto eu vou tentando conectar o outro Marcelo Dias, que é daqui do Rio de Janeiro. Tá bom? Aí você começa, Eduardo. Eduardo Começa, sem problema. É que a Arine que fala. É italiano, né? Bom, falar um pouquinho de mim, né? Eu sempre gostei muito de poesia, desde da época do colégio, né? Sou mineiro, autores prediletos, Cecília Meirelles, Carlos Drummond, Manuel Bandeira e tal. E tenho escrito desde os 13 anos, mais ou menos. Se bem que a minha formação é engenharia. Eu sou engenheiro com mestrado em engenharia e aí tenho um escritório de consultoria. Resolvi parar com esse negócio, assim, parar não, diminuir, né? E estudar filosofia e escrever. Então, eu tenho feito. Eu tenho escrito muito, já publiquei 3 livros, 4, 3 de poemas e um de... E tem mais alguns no forno para sair, né? Sempre tem. Opa, chegou mais um. Falta só abrir a câmera. Boa noite, Marcelo. Boa noite, Marcelo. Tudo bem? Tudo bem. Eu estou aparecendo no celular, mas não estou aparecendo na... eu acho que vai me aparecer agora. Está com um pequeno delay. Apareci. Todo mundo apareceu. Então, eu já me apresentei, né? Tudo Aí, bem? Marcelo, você quer Marcelo? E agora, qual Marcelo, hein? Pode falar você primeiro, Marcelo. Quer se apresentar primeiro? Que depois do Marcelo Dias, presidente. Bom, gente, eu sou Marcelo também, né? Marcelo Brambila. Sou professor de
Educação Física, da Rede Estadual de São Paulo, da Rede SESI também. Só um instantinho que eu tô com uma defasagem entre o computador e o celular. Espera um pouco, tem que escolher um. Tá bom. Escolheu, Marcelo? Bom, gente, eu sou professor, então, da Rede SESI, da Rede Estadual de São Paulo. Eu confesso que eu não era muito leitor da literatura de ficção. Eu sempre fui muito leitor, sempre li muito, mas eu era mais voltado para não ficção. Eu gostava muito de biografias, gostava muito dos livros técnicos, tanto de esporte quanto de pedagogia, que eu sou formado em pedagogia também. E minha leitura era muito baseado nisso. Mas depois, durante a pandemia, eu falei, poxa, vou começar a escrever, né? E eu comecei a escrever livros voltados para ficção. Estou escrevendo a saga O Segredo de Spala, que estou finalizando agora o quarto livro da saga. E é isso daí. Comecei a escrever ficção e estou gostando muito dessa relação com os personagens, dessa brincadeira de escrever, né? De brincar com a realidade, com o irreal, a gente ir colocando tudo aí no mesmo esquema para a gente ir escrevendo. Às vezes a gente ficar aí entre o que é um, o que é outro. E estou gostando muito de estar levando essa balada aí de escritor. No ideal, a gente Bacana, bacana. colocando tudo aí. Marcelo, Uma, pode se apresentar você agora. se apresentar pra gente. Eu acho que o Marcelo está com problema de conexão lá. Então, pronto, estão me vendo, estão me ouvindo? Vamos Sim. sim. Bem, eu sou Marcelo Luiz Dias, funcionário público, trabalho no TRE do Rio de Janeiro. Né? Eu sempre escrevia mais por prazer pessoal. Né? Eu sempre gostei muito assim de escrever e mostrar para os amigos, né? Os amigos que estão vendo aqui a live, sabe que eu enchi muito o saco deles, querendo que eles lessem o que eu escrevi, né? Até que recentemente eu descobri todo um mundo de editais literários, né? Em julho do ano passado, né? Eu já tinha um livro pronto, As Canções de Elícia, né? Que deve ser publicado ainda esse ano pelo editorial Rave, da minha amiga Helena Linha. E comecei a mandar contos para esses editais, os contos começaram a ser aceitos, né? Comecei a fazer contato com as editoras e agora eu estou para, semana que vem, ter o meu primeiro livro publicado, né? É um livro chamado Um Bicho, um Sonho. É um livro com 26 histórias em quadras rimadas, um livro infantil, né? Em que cada história conta um bicho tentando realizar o seu sonho. Então, estão muito bonitas, o livro está ilustrado, né? E deve começar a sair, estamos só aguardando a prova da gráfica, deve sair a partir da semana que vem. Né? Eu até fiz umas plaquinhas, mas eu acho que não vai funcionar porque o celular pega ao contrário. Era para pegar o QR Code aqui e o negócio, mas saiu invertido. Mas quem quiser ter uma amostra, tem a página no
Instagram, um bicho, um sonho, com um em numeral. Número 1, bicho. Número 1, sonho. Lá tem a primeira estrofe de cada historinha rimada de cada bicho. Também vou ter esse ano, mas para o final, um livro publicado internacionalmente. Eu fui um dos 2 vencedores de um concurso promovido pela editora Legendary. Né? O livro vai ser publicado em 8 países. E estou no aguardo de mais alguns deles são aceitos. Bacana, Marcelo. Parabéns. Obrigado. Parabéns. Bem, gente, eu queria começar então com a parte das perguntas, né? Que todos os leitores querem saber também. E agradeço o pessoal que está online. Já tem gente falando lá, esse é fera. Tem vários comentários já aqui na live. Vou começar. Esse fera foi para mim, que é meu amigo. Vou começar então com o Eduardo, já que foi o primeiro a falar. Pois não. Gostaria de saber quando foi que você publicou o primeiro livro, qual foi, né? E se você costuma visitar lugares, que cidades te inspiram, se essas cidades te inspiram também na hora da poesia, da escrita. Enfim, as primeiras perguntas. Tá. O primeiro livro foi publicado em 2019. Só tem em e-book pela Amazon. Chama Escolhidos e Esquecidos, volume 1. É um livro de poemas. Eu viajei muito como consultor, né? Então, eu gosto de cidades pequenas. Você consegue ver o final da cidade, interessante. Né? Eu ia muito para São Paulo, adoro São Paulo, né? Nosso amigo Bambrila é paulista, né, Bambrila? Sou do interior de São Paulo. Então, paulistano da cidade. E eu gosto de cidade pequena. Né? Na realidade, as cidades não me inspiram. Eu escrevo sobre tudo, sabe? Eu faço poesia desde, sei lá, política, filosofia, temas assim mais profundos. Enfim, escrevo sobre tudo. Então, o primeiro livro em 2019, o segundo em 2021 e em 2022, pela Multifoco aí do Rio de Janeiro, do Marcelo de Cá, que eu não peguei o sobrenome. Você desculpa, Marcelo. Pela Multifoco, Inflexões é um livro de poema. Então, esse tem físico e tem e-book também. E em 2015, eu fiquei em 4º lugar no concurso Poesia Livre, patrocinado pelo pessoal lá do Nordeste, com um poema que chama Prevalência Transitória. Eu fiquei em 4º lugar entre 1000 e tantos. Fiquei muito satisfeito, feliz com isso. E publiquei um livro de contos também, são mini contos na realidade, são contos pequenininhos, curtos, que chama História em Retratos. É como se fosse uma fotografia, um retrato, um clique, né? Um continho pequenininho. Que é esse livro que está aqui. Tem físico e tem e-book, é pela editora Viseu, lá de
Londrina ou Maringá, não me lembro bem. Mas então é isso. Os temas, a vida me inspira, né? Então, é isso. Respondi eu, Rosa? Respondeu. Ah, que bom. Ó, Mariana Chiarini está falando: oi, boa noite. Oi, Mariana. Mariana é minha filha. Gente boa demais. Bem, então vou fazer a pergunta agora para o Marcelo Brambila. Como foi escrever Segredo de Spala, que reúne um romance, suspense e ação, fala sobre seres sobrenaturais, almas gêmeas. E qual é a coisa mais difícil em ser um escritor, para você, no seu ponto de vista? Olha, eu vou começar pela segunda pergunta, porque para mim difícil foi tudo, né? Porque eu comecei durante a pandemia e eu não tinha nada de escritor, né? Eu gostava de escrever, eu tinha um material no começo até, eu sempre achei que eu fosse escrever um livro de basquete, porque eu era técnico de basquete, eu tinha muito material. Eu fazia muitos estudos sobre lazer, de quando eu fiz pós-graduações sobre o tema também. E eu achava que era sobre isso que eu ia escrever, sobre esse ponto mais não ficção. Mas aí, durante a pandemia, me veio essa ideia e todo mundo, né? A gente estava aqui, eu estava casado ainda na época, a minha ex-mulher estava com os filhos dela e todo mundo achava que era fogo de palha. Inclusive, eu achava que era fogo de palha que ia acabar não dando em nada, né? Mas aí eu sentei, comecei a escrever bastante e a escrita vinha muito rápido. Mas a gente começa a escrever e eu não tinha nem muita coragem de mostrar. A minha ex-mulher leu, ela falou, poxa, tá legal a tua escrita tal. Mas aí a gente vivia aqui, a escrita ia saindo, eu sentava, ficava no meu canto, escrevia bastante. E aí começou, o que eu pensei que fosse ser um livro, eu cheguei, escrevi, cheguei no final, eu falei, poxa, mas entre esse começo e esse final, dá para colocar muita coisa ainda. Uma história que foi desenvolvendo, eu peguei um tema, eu quis pegar um tema que eu nunca tinha visto nada falando sobre isso, que era sobre um piloto de moto velocidade com uma maestrina, que eram coisas que tinham muito a ver com a gente. E começou de uma brincadeira, porque minha ex-mulher era maestrina, eu sempre fui muito ligado à moto, e dessa brincadeira deu esse primeiro livro e depois eu comecei a colocar. E é legal que quando eu terminei, no meio da escrita, a gente começa a se envolver tanto que parece que os personagens eles começam a vir falar com a gente, pedir mais espaço na escrita e eles vão aparecendo em todo o tempo. Então eu escrevi, esses são meus dois primeiros livros, né, que teve o nome, o primeiro é o Livro Verde, O Segredo de Spala. Depois já veio na mesma história, na sequência, que eu lancei os dois em 2022, foram lançados juntos, O Segredo de Spala, o Reencontro. Então é uma história que ele começou a envolver seres sobrenaturais, porque eu coloquei aí nessa busca, eu falei assim, poxa, tá faltando um pouco de ficção aí. Então eu comecei a colocar esses seres sobrenaturais que perseguiam o casal protagonista e eles buscavam conquistar os poderes de Deus. Então, em volta de tudo isso daí, aconteceu uma trama com muito suspense, romance, muita ação em cada página. Então, eu tentei envolver bastante esses aspectos, né? Principalmente colocando muito suspense, que eu acho que atrai bastante o público, e foi saindo, né? Aí eu terminei logo em 2023. Os dois primeiros eu lancei em agosto de 2022. Aí já em fevereiro de 2023 já veio o segundo livro, o terceiro livro, aliás, tá? Que é O Segredo de Spala Revelações, dando continuidade. Agora eu estou terminando o quarto livro, que é O Segredo de Spala Lilith. Eu estou colocando mais envolvimento dessa parte de seres sobrenaturais, nessa busca aí da conquista dos poderes de Deus.
E até dando um spoiler aqui, o romance que vem no quarto livro é o romance de Lilith com Arcanjo Miguel. E tem toda uma trama envolvendo essa busca pelos poderes aí. E a gente vai tentando envolver todos os personagens, eles parecem que vão se criando dentro da própria história. E eu tô achando muito legal escrever. Eu até falei uma vez para uma editora, eu falei, poxa, eu não sou escritor, eu sou professor que eu estou brincando de escrever. Ela falou assim, não, você é escritor. E todo mundo que escreve é escritor. E quando eu terminei de escrever os dois primeiros, eu tinha até vergonha de mostrar. Aí depois o meu casamento acabou, eu conheci uma outra mulher, e ela que leu com mais envolvimento os dois primeiros livros, ela pegou o primeiro, ela leu em 3 dias, eu falei assim, poxa, mas você já acabou mesmo? Ela falou, olha, você precisa mandar para uma editora tal. E aí foi quando eu mandei, eu falei, bah, vou mandar para um monte de editoras, né? Vai que uma aceita, eu já estou no lucro. E foi surpreendente porque as 7 que eu mandei, as 7 aceitaram, aí eu fiz a escolha pela ASIS, que me ofereceu um contrato muito legal. O livro foi lançado também em Portugal, junto com o Brasil, e eles fizeram o lançamento do livro no Brasil e em Portugal, e o livro está sendo distribuído em 17 países, em língua portuguesa ainda, né? Mas eu achei legal, estou me envolvendo muito com isso, hoje eu me vejo muito escritor, porque as ideias vêm e eu não consigo mais ficar sem escrever. Tá? É uma coisa que toma conta da gente. E é isso. Leandro Zambó está falando, boa noite. Sou amigo pessoal do Marcelo e adorei conhecer pessoas tão geniais e inteligentes como vocês. Parabéns e sucesso. Muito obrigado. Então, Caso Marcelo sou eu. participação, né, do público. Desejando sucesso para vocês aqui na live. Bem, agora eu vou fazer a próxima pergunta para o Marcelo Dias. Eu cheguei a ler um conto que ele publicou lá na revista literária Histórias ao Vento, no dia 13/8/2015, que fala sobre o falecimento de uma botânica respeitada, uma aldeia. Queria saber qual foi a inspiração para escrever esse conto. Também, se você quiser falar sobre os seus livros, sobre os seus ardentes, das imagens. Esse ponto eu tenho um carinho muito grande por ele. Geralmente eu tenho as inspirações pelos próprios editais e as editoras nacionais que dão força para os autores nacionais, eles publicam. Então, essa foi um edital de uma história que pediu histórias sobre botânicos. Né? Eu tive a primeira ideia de uma pessoa, um botânico que teria falecido e gostaria de ser enterrado na floresta junto água d'água, e assim, algum ritual indígena bacana. Aí eu comecei a pesquisar, né? Essa pesquisa, o ChatGPT me ajudou muito, mas eu só uso para pesquisa, não uso para escrever. Né? Aí eu fui descobrindo coisas maravilhosas. Descobri a Tanemahuta, que é a maior árvore kaori do mundo. Ela tem a altura da Estátua da Liberdade, tem o pedestal. Né? E são 13 metros de diâmetro, se eu não me engano. E descobri o povo maori que vive na Nova Zelândia, onde fica essa árvore, né? E os rituais deles. Então, fui descobrindo assim, coisas maravilhosas e colocando na história. Ela não entrou no primeiro edital que eu fiz, né?
Mas a Helena Lins, do grupo editorial, não é editora, é um grupo editorial, Histórias ao Vento, quis colocar a história na revista. Né? Eu fiquei muito feliz, eu tenho um carinho muito especial por essa história. Geralmente as minhas inspirações vêm dos próprios editais, ou às vezes eu peço aos amigos. Assim, por exemplo, se é um edital de histórias infantis, eu perguntei para um monte de gente, me diz uma coisa aí para uma história infantil. O meu primo falou, um raio de sol preso dentro de um espelho. Caramba, que ideia genial. Eu escrevi uma história para ser publicada numa antologia também. Eu pedi teve um edital de histórias de ficção científica da Lenda, editora, livros de bolso, até no máximo 12.000 palavras. Eu comecei a perguntar para as pessoas, fala alguma coisa aí de ficção, me desafia. Escreva uma história de ficção em que... Aí o meu amigo Renato Sabato colocou assim, o capitalismo acabe sem haver um holocausto. Aí eu pensei, para isso acontecer, poderiam começar a nascer pessoas que não tivessem necessidades básicas humanas. Comecei a criar toda uma história, né, que nascem as sinenasas, que vem do latim cine, que é sem, e naso, que é nariz, né? São garotas que não respiram, não comem, não bebem, não dormem, não se cansam, não sentem frio ou calor. Elas começam a nascer na Terra, né? E um bilionário começa a querer tomar conta delas, sendo que a filha dele é uma sinenasa também. Ele chama uma cientista, uma bióloga, né, que começa a ter sentimentos maternos pela filha dele. Né? E a história vai se desenvolvendo em torno do quarteto principal, que é o bilionário, a cientista, a própria sinanasa, a Laila, né? E o segurança do bilionário, Zachary, que casa com a doutora Eudora Abernathy. Então, é uma história bem legal. Está para sair o resultado no dia 13 de maio. Né? Eu estou numa angústia aqui, quero saber se a história vai entrar, porque é uma história que eu gosto muito mesmo. Né? E também queria aproveitar, né, para falar não só dos meus livros, projetos, mas do desafio que é você escrever nacionalmente. Né? Você tem, hoje em dia, um cenário que o brasileiro ele é muito fã de fantasia, ficção, coisa assim. Séries como Game of Thrones fazem um sucesso enorme, os filmes de Star Wars e tal. O brasileiro consome muita coisa. O Menino Bruxo, Harry Potter, Percy Jackson, né? Jogos Vorazes. Mas ele parece não se ligar nos autores nacionais, nos criadores de conteúdos nacionais. As empresas, até empresas que poderiam fazer coisas de conteúdo nacional, como a Netflix fez a série Cidade Invisível, que foi muito boa, né? Mas não fazem. Então, nós temos uma série de editoras aqui, eu gostaria de citar, né, que fazem um trabalho fantástico ajudando os autores nacionais a ter um espaço, criando antologias.
como a editora Carnês, que foi onde eu publiquei meu primeiro conto, a editora Cyberus, que faz as coisas por vontade de fazer mesmo, quase não tem lucro. A Leandary, que é internacional, mas também dá uma grande força aqui para o Brasil. A Obook, é uma mistura de book com ok. O book, né? Que também faz um trabalho muito bom e está disponibilizando para fazer books de graça. A Dragonstone Books também abre muitas antologias, eu participo de algumas, né? Eu gostaria de ver o povo brasileiro consumindo mais esse conteúdo nacional, correndo atrás de quem escreve. Pô, a história aqui do meu outro colega, Marcelo, parece que é fantástica, né? Mas eu não tinha ouvido falar dela até agora. As pessoas não dão publicidade ao conteúdo nacional. Esse é um quadro que, poxa, eu gostaria muito de reverter e faço tudo para ajudar outros escritores e essas editoras a tentarem reverter o quadro também. Então, vou continuar as perguntas. Vou continuar com o Eduardo, Chiarini. O que mais te surpreendeu ao escrever e publicar seus livros? E eu ouvi também uma poesia que você fez aos meus admiráveis poetas. Sim. Bom, eu escrevo poesia desde os 13 anos. Então já tem aí meio século, mais ou menos. E eu não me surpreendo com poesia. Os temas vão aparecendo, eu vou escrevendo. Essa poesia que você citou, eu quis fazer uma homenagem a muitos poetas que publicam no Instagram. Inclusive, eu publico lá segunda, quarta e sexta poemas, e na quarta uma crônica, num coletivo que chama Literatura Marginal 13, que promove muitos artistas, muitos escritores. Muito legal. Então, na realidade, assim, eu não me surpreendo em escrever. Resumindo, né? E aos meus admiráveis poetas é uma homenagem aos milhares de poetas desconhecidos que não têm oportunidade, que não têm visibilidade. Enfim, é isso, né? Consegui responder? Sim. Aí agora o Marcelo Gambila, eu queria saber qual tipo de literatura ou de autores que você tem preferência e qual foi a influência deles na sua carreira. Bom, então, como eu já tinha falado, eu era muito... É lógico que a gente tem, né? Eu me lembro na minha época de ensino fundamental ainda, que eu tinha um professor, seu Armando, que ele incentivava muito a leitura. Então a gente tinha sempre lá o dia da leitura e naquela época eu gostava muito dos autores, eu gostava do Graciliano Ramos, naquele livro Vidas Secas, que foi um dos livros que eu mais gostei. Eu me lembro dele até hoje. Mas depois eu parti muito para essa parte de não ficção. Eu lia muitas biografias, tal. E hoje eu estou me pegando muito, como eu estou escrevendo ficção, eu tô me apegando muito lendo ficção para aprender, porque eu acho que a vida é muito prática, né? Eu sou a prova
Prova viva de que eu não tinha dom para escrita, que fui alguém, poxa, que nem eu estou ouvindo aí o Eduardo falando que ele começou a escrever poemas com 13 anos, tá? Imagina, eu até gostaria de saber dele para ele dar uma outra palavrinha aí, para ver se ele tinha algum incentivo dentro da escola, mas se partia só dele, porque eu acho muito fantástico isso. E como eu sou professor, hoje eu tento incentivar meus alunos. Porque eu vejo, outro dia eu estava conversando com uma menina e eles começaram a chegar perto de mim depois que eu escrevi, que eles ficaram sabendo que eu escrevi e tal. E muita gente, eu vejo gerente de supermercado que vem falar comigo, eu vou levar minha moto para arrumar, o cara que vem de moto, ele escreve. E são todas pessoas que têm, às vezes, vergonha de mostrar o que escreve. E eu me impressionei com uma escrita sobre ficção de uma menina, ela escreve suspense, uma menina de 12 anos da escola que eu dou aula. Então, esses eu acho que são pessoas que têm o dom, como o Eduardo falou, poxa, com 13 anos escrevendo, isso é ter dom. Eu vim da prática, eu escrevo, pratico, 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 estou escrevendo todos os dias, as coisas estão se tornando um pouco mais fáceis hoje, tá? E respondendo mais agora a sua pergunta, hoje eu tô lendo. Eu acabei de ler agora os livros do H.G. Wells, que eu li O Homem Invisível, eu li A Guerra dos Mundos. Eu estou lendo agora também Dan Brown, que eu acho que são autores de ficção que pegam muito e a gente quer aprender. E eu também concordo muito com o que o Eduardo falou. E às vezes a gente busca até nessa luta de, poxa, falta incentivo para o leitor, para o escritor nacional, tanto que às vezes quando a gente vai buscar alguma coisa, a gente também se pega nessa busca dos autores internacionais, para ver, poxa, o que será que o cara faz de diferente? E eu estou lendo muito por causa disso. E agora eu quero pegar também autores de ficção nacionais para ver, porque tem muita gente boa e para mostrar que a gente tem condições de concorrer, que a gente tem condições de chegar. E a gente precisa trabalhar mais isso, se unir, a gente participar de associações. Eu acho que o Instagram é uma forma da gente conseguir essa união, isso que a gente está fazendo agora. Poxa, conhecer vocês é uma coisa fantástica. Então, eu acho que a gente se apega à leitura, de tanto de ver o que eles estão fazendo, esses leitores internacionais, porque um cara, poxa, um cara que escreve com um livro de 100 anos que faz sucesso até hoje, eu acho que a gente tem que aprender, que vira filme, eu acho que a gente tem que aprender. Poxa, mas valorizar também o autor nacional e ver que tem muitos aí que, por que não virar um filme também? Por que não incentivar? Por que não fazer com que eles consigam traduzir as suas produções, fazer com que chegue numa escrita em inglês lá fora, que seja traduzido para o espanhol, para o inglês, para chegar também com força lá fora, para mostrar como é a música brasileira. A música brasileira, quando chega lá fora, ela encanta todo mundo. Porque o pessoal fala que ela tem uma diferença, que é uma coisa única que só tem no Brasil. Então, acho que essas particularidades da nossa brasilidade, acho que a gente tem que conseguir levar lá para fora também. É isso. Agora eu queria perguntar para o Marcelo Dias. No caso, você foi ganhador do concurso Lendary. Eu queria saber se você vê os prêmios são uma meta para sua literatura ou é uma consequência, eles acontecem, e se as suas maiores alegrias vêm da própria literatura. Eu acho que você tem outro trabalho, né? Você falou no início, mas... Assim, escrever é uma coisa extremamente prazerosa, né? Até reconhecido pela escrita, poxa, não tem nem o que dizer. Esse concurso eu entrei, eu não sabia que iam ter só 2 vencedores. Eu entrei, mandei várias ideias, podia mandar até 5 ideias para análise, você não mandava o livro, você mandava só um resumo de 1000 palavras, né? Mandei, fomos aceitos, pô, legal, foi aceito e tal.
Aí depois, muito tempo depois, quase um mês depois que eles botaram o resultado oficial no Instagram, eu vi que foram só 2 pessoas, eu e uma outra menina. E caramba, eu consegui isso. Mas realmente, hoje em dia, a escrita é um dos meus maiores prazeres. Assim, quando você está escrevendo meio negócio, pô, tá na hora de trabalhar. Que droga, tem que parar de escrever. Trabalhar. Realmente, uma fonte de alegria e também fico muito feliz quando eu consigo alegrar os outros com o que eu escrevo. Escrevo humor também, né? Já leu realmente que as histórias bem humoradas mesmo, né? Você se encantou, Verônica, com a história da árvore, né? Eu fiquei muito feliz com isso. Esse sentimento de você está provocando um outro sentimento bom numa pessoa, né? Quer seja conhecido ou não, ele é muito estimulante, ele é muito bacana. Fabiana Nascimento está falando. Parabéns, Marcelo. Legal, vocês Obrigado. todos estão mandando mensagem aqui. Eu estou lendo porque não dá para ler todas. Mas já falaram aqui que ele é meu amigo mais de 20 anos, falou com o Marcelo Dias. Tem várias pessoas comentando hoje na live. Está bem A bacana. Fabiana adora que eu escrevo, ela só não lê, mas ela adora que eu escrevo. Eu queria perguntar se vocês querem deixar para os leitores alguma frase, uma poesia, ou se indicar um outro livro que vocês queiram para todos vocês, para a gente poder começar a encerrar a live. Tá tão bacana, né? Dá até pena de encerrar, mas Que pena. Passou tão rapidinho, hein? Primeiro, eu quero responder, se você me permitir, responder ao Marcelo Bambrila. Eu tinha uma professora que ela, uma ou duas vezes a semana, não me lembro bem, a gente lia poemas de autores nacionais. E o que me encantou realmente porque eu toco piano. Então, o que me encantou realmente foi o ritmo de O Navio Negreiro. Então, aquele ritmo, aquele negócio me encantou. E hoje, eu acho que a minha poesia tem muito disso. Tem muito de ritmo, de cadência, de ritmo, como se fosse uma música quase, né? Tem muita gente boa no Instagram, muita gente boa. Eu sigo algumas pessoas, né? Eu posso falar aqui. Tem um perfil que chama Deseducandário, que eu acho extremamente peculiar a forma com que a poeta Andréa escreve, né? E eu queria ler uma poesia minha. Posso? Pode ficar à vontade. Ela está aqui no computador, achei aqui, é um poema inédito, né? Chama Essência do Poeta. O poeta é feito às vezes de brisa, que suave dores poetiza, às vezes um forte vendaval, carnal, sexual, em perfumes e cheiros, do café, dos vinhos, dos terreiros, das montanhas do meu quintal.
poeta é muitas vezes puro sentimento, essências que se desmancham no invento, das dores sofridas ou imaginadas, sabores e existências vividas ou inventadas, tenta, erra, acerta, afora febril pela madrugada, o poeta e seu poema são do todo em quase nada. É isso. Muito obrigado. Muito bom o poema. Muito obrigado. E o Marcelo quer deixar uma frase, uma indicação? Qual deles? Marcelo Brambila, depois o Dias. Já que eu vou pegar aqui, tem na capa do livro, eu vou ler uma frase que eu coloquei de uma personagem, tá, do livro, que é Carol, uma das protagonistas. Ninguém é capaz de mudar o outro, nem mesmo por amor, pois a evolução se dá por autoconhecimento e reforma íntima. Não podemos mudar a nossa essência, muito menos moldar o outro aos nossos desejos. Carol, personagem do livro, do primeiro livro, O Segredo de Spala, que é o verdinho. E o Marcelo Dias. O que eu queria deixar são algumas palavras de incentivo para quem está escrevendo. Né? Tem abertos muitos editais. Inclusive, tem um site chamado Seleções Literárias. Quem quiser começar a escrever, mandar contos ali, eles reúnem todos os editais abertos no Brasil. Você encontra tudo lá para você poder participar. E é comum você ter uma história rejeitada, seja um livro ou um conto. Né? Mas isso não deve desincentivar você. Eu tenho a vivência de vários contos que não foram aceitos na primeira vez, no primeiro edital, e que agora estão publicados. Como eu disse, o próprio Conto da Árvore, da Tânia Marruta, ele não foi aceito no primeiro edital, mas foi aceito na revista do grupo editorial Histórias ao Vento. Tem outro conto meu também, chamado Tlibis, que foi rejeitado 2 vezes antes de ser aceito num livro desse mesmo grupo editorial. Estão vendo? Tem história que está sendo publicada agora na revista Tachyon, FT, que é uma revista digital com leitura gratuita, né? Também foi rejeitado em outro edital. Né? Então, o que acontece? Eu encaro assim, eu escrevo uma história para um edital. O edital pediu uma história sobre, sei lá, vacas voadoras. Eu escrevi uma história sobre vacas voadoras. Tá? Não foi aceita. Eu penso assim, estou formando uma biblioteca de histórias para mandar para os outros editais. Essa história sobre vacas voadoras fica ali guardada quando aparecer um edital que se encaixe, né? Eu nem preciso escrever, eu já vou mandar ela. Teve um edital, inclusive, não lembro qual foi, que eles botaram o edital no ar. Uns 15 minutos depois eu já estava mandando a história, porque eu já tinha uma história prontinha que se encaixava nele. Né? O pessoal, pô, vamos, caramba! Assim, entendeu? Então, é uma palavra de incentivo, entendeu? Vai ter coisa rejeitada, vai ter coisa que não vai ser aceita, entendeu? Mas não pode desistir. Tem que continuar, porque tem muita coisa aparecendo no cenário nacional. Né?
uma história rejeitada, pode ser rejeitada 2, 3, 4 vezes, mas uma hora ela vai. Então, quem está querendo se aventurar nesse mundo da escrita, consulta esse site, www.seleçõesliterárias.com, eu só não lembro se é .com.br ou só .com. Tá? Lá tem tudo que é tipo de edital, de tudo que é tipo de gênero, entendeu? E não desistam. Rejeitou, continuem com aquilo, sigam em frente, que vocês vão ser aceitos. E eu vou pedir agora para vocês falarem também onde que os leitores podem achar os livros, qual site, aí deixar para eles também, para a gente encerrar a live. Eu começo, então. Os Escolhidos e Esquecidos, volume 1 e 2, na Amazon. Tá? Então, no site da Amazon tem lá. O Inflexões, que é um livro de poemas, ele pode ser comprado direto no site da Multifoco ou direto comigo. Só me mandar no direct do Instagram, que a gente combina. E o de contos, que chama História em Retratos, ele, a semelhança do Marcelo Dias, ele foi publicado no mundo inteiro também, em forma de e-book, e traduzido para a língua local. Achei isso muito legal, da editora Viseu. Pode comprar no site da editora, ou, se quiser, alternativamente, também comigo. Né? Certo? Então é isso. Eu vou interromper um pouquinho, gente, porque a Mariana Chiarini, ela falou assim, Verônica, eu fiz perguntas na caixinha, mais ou menos na linha do que o Marcelo está falando. Eu li aqui, eu vou ler as perguntas, aí o Marcelo responde, tá? Marcelo. Com o Marcelo, Mariana, acho que é o Marcelo Dias que ela está falando, tenho certeza. Mas eu vou ler a pergunta. O quão importante é realizar um evento de lançamento do livro e o quão difícil é monetizar a escrita. É necessário um grande investimento antes de ter retorno? Foi o que ela perguntou. É o Marcelo Dias que ela está falando. Quer que você responda. Bem, eu vou fazer o primeiro lançamento de livro ainda. Eu não posso falar ainda muito de fazer assim um grande lançamento, um evento de lançamento. Eu ainda vou fazer um evento de lançamento para esse livro, Um Bicho, um Sonho. Devo fazer um também com o livro que foi aprovado na editora Caravana, que é um livro de fantasia, A Lenda de Tozu, a Semente Primordial. Né? Só que eu ainda não fiz, eu ainda vou fazer. Eu estou aprendendo, assim, para aprender eu te conto. Você me segue lá nas redes sociais, que eu te explico tudo. E monetizar é parceria, tá? Por exemplo, eu tenho uma parceria com a Helena Lin, né, que é a dona do grupo editorial Histórias ao Vento. Nós dois juntos. Eu dei as histórias, ela fez a formatação gráfica, ela colocou os livros à venda, tudo numa parceria junto. Entendeu? Tem um modelo de venda de livros hoje em dia, que é o print on demand. Né? Você não gasta nada. Você manda para uma editora como a Wiclap, né? E seu livro fica lá. Você faz propaganda do seu livro e tal, mas o seu livro não é impresso. Ele só vai ser
impresso se alguém pedir. Se alguém chegar e pedir, não, assim, não, eu quero comprar aqui o livro da Mariana, eles vão e fazem um livro da Mariana na hora e manda para a pessoa. Então, o autor não tem custo nenhum. Não. E também, você participar de chamadas de editoras, né? Nesse site que eu já citei, o Seleções Literárias, tem muitas vezes tem a abertura das chamadas, né? Que são as editoras como se fosse um concurso, assim, pedindo para as pessoas enviarem seus originais e eles sendo aceitos, a editora arca com todos os custos e você recebe uma porcentagem. Então, há meios de monetizar sem você ter um custo inicial. É só você ter boas ideias, fazer um bom trabalho e, principalmente, estar aberto a feedback, mostrar para as pessoas antes de enviar para o concurso. Eu tenho um grupo de feedbackers que eu encho o saco deles, volta e meia eu estou mandando alguma coisa, pedindo opinião, sempre antes de mandar para os concursos. Às vezes, me dão ideias fantásticas, às vezes me apontam alguma coisa que está errada. Entendeu? Então, dá para, sim, para monetizar, né? Bom, você está fazendo um bom trabalho e você seguindo esses caminhos que eu falei. Bom, aí pode aproveitar e falar dos sites onde pode encontrar os livros. Aí depois o Marcelo Brambila fala. Bem, eu tinha feito, como eu disse, eu tinha feito isso aqui. Mas eu esqueci que ia sair ao contrário. Essa é uma página do Instagram que eu coloco todos os livros que eu participo, sejam antologias, revistas digitais, tal. Eu coloco a capa do livro na imagem, um resumo da história e na legenda eu boto um trecho da história. Esse dá para vocês lerem ao contrário. Onde, ponto, encontro. Onde, ponto, encontro. Lá vocês vão encontrar facilmente tudo que tem a minha participação. E tem um link que leva direto para as lojas que vendem, se você quiser adquirir alguma coisa. Ó, onde, ponto, encontro. É um site bem bonitinho, a página do Instagram bem bonitinha, que eu devo atualizar agora no mês. Ó. Se vocês seguirem, além de estarem dando uma grande força para mim, vão estar dando uma grande força também para as editoras nacionais que promoveram a publicação desse livro. Tá bom, ela está agradecendo, tá, Mariana? Excelente resposta, super obrigada. Aí agora eu vou pedir o Marcelo Brambila para falar também sobre os sites, onde o público, os leitores, acham os livros. Bom, gente, meus livros também, eles estão na Amazon, na Livraria Travessa. Está sendo vendido também nas maiores lojas aí digitais, tem até na Americanas, nas grandes lojas. Mas eu gostaria de falar também que tem muita gente que entra lá no direct, está pedindo livro porque eles querem autografados, né? E aí, como eu consigo vender um pouco mais barato, ele até compensa, às vezes, no custo do envio. Então, sai quase o mesmo preço aí para ter o livro autografado. Então, gostaria de pedir também para o pessoal seguir lá no @brambila05, quem quiser acompanhar lá. Eu estou postando coisas direto lá sobre os livros.
Estou já programando o lançamento também agora do quarto livro. Estou começando a divulgar que ele está sendo finalizado aí. E é isso, está lá na Amazon então, ou quem quiser autografado também pode pedir lá pelo direct que eu envio. Tá ótimo. Bem, gente, eu quero agradecer a todos os escritores, autores que estavam aqui na live, né? Foi um prazer conversar com vocês, agradeço pela paciência e desculpa pelos erros técnicos hoje, mas graças a Deus tudo certo no final. E eu vou encerrar a live, mas a live vai ficar gravada, tá? Vou estar divulgando assim. Sempre divulgo no YouTube, no TikTok, no Facebook. E Posso só mostrar mais uma plaquinha Oi? invertida? Posso só mostrar mais uma plaquinha invertida? Pode mostrar. Não, essa. A invertida é relatos.dias.escrita. Né? É tipo um diário de escritor, onde eu coloco os acontecimentos, as conquistas, as coisas engraçadas que acontecem. Por exemplo, coloquei um post agora de um livro que eu escrevi, mas ficou maior que o tamanho devido, eu tive que cortar um monte de palavra. Eu sempre faço de forma divertida. Tá? Aqui invertido, relatos.dias.d.escrita. Obrigado A Mariana chance. vai seguir. Já vai te seguir. Posso só falar mais uma coisa também, Verônica? Pode falar. Eu acho que, além de toda esse mundo fantástico que é a literatura que a gente se envolve individualmente, uma das coisas mais legais que tem acontecido é conhecer as pessoas que trabalham nesse mundo literário com o livro diretamente, que escrevem. Conhecer vocês, mesmo que seja só por aqui, conhecer as pessoas que eu estou rodando bastante em feiras, as pessoas que a gente conhece, são pessoas que é muito difícil você encontrar alguém que fala assim, eu só escrevo. É todo mundo que batalha o dia inteirinho trabalhando e que ainda escreve de final de semana, escreve à noite, e são pessoas que estão sempre levando o seu livro com um sorriso no rosto. Então, esse eu acho que é o maior trabalho que a gente tem e que eu tenho aprendido muito com as pessoas que eu tenho conhecido, assim como eu aprendi aqui com vocês hoje. Poxa, fazer o que você está fazendo, Verônica, vim aqui reunir escritores só pelo prazer, por nos apresentar. Nossa, que trabalho fantástico. Aí a gente vem aqui, a gente fala sobre literatura. Eu acho que às vezes é uma pena a gente não tá fazendo esse trabalho dentro de uma escola, levando a literatura para os alunos. Mas eu tenho agradecido muito pelas pessoas que eu tenho conhecido, por esse ciclo de amigos. O círculo de amigos está aumentando muito. E são pessoas fantásticas, como eu tenho certeza que cada um de vocês é. Então, eu gostaria de te agradecer muito, Verônica, Marcelo, Eduardo, por ter conhecido vocês. Tá bom? Um abraço para você. Da mesma forma, Marcelos, Verônica, foi um prazer. Agradeço muito. Vou encerrar aqui, então. Um abraço. Um abraço. Tchau. Obrigado.